Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Gestão Logística. O objetivo desse programa é trazer estratégias para torná-lo cada vez mais um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do seu negócio. Eu sou o Walter Holanda e no programa de hoje, como montar uma grade de abastecimento para você equalizar bem sua operação, reduzir seus custos e aumentar a satisfação do seu cliente, seja uma pessoa física ou seja um PJ como um prestador de serviço. E aqui é o sonho de qualquer profissional de logística. Para quem normalmente trabalha ali apagando incêndio, fica aqui conosco que até o final do vídeo você vai ter as estratégias necessárias para assim você trabalhar de uma maneira organizada. Então você vai sair desse inferno, desse caos e você vai para o céu. Você vai ter uma vida muito mais organizada. Eu falo organizada porque não dá para falar tranquila, porque profissional de logística sabe que a vida operacional não é tranquila. E para aqueles profissionais que já têm a sua operação redondinha, organizada, fique aqui também conosco que você vai ver as sacadas aí do que você pode melhorar cada vez mais para dentro da sua operação. E esse aqui é um tema bem bacana, porque foi passado por um dos nossos ouvintes aí, falou, poxa, o que é que a gente pode melhorar? O que é que você pode sugerir para eu melhorar dentro da minha operação? Porque eu não aguento mais trabalhar com caos, eu não aguento mais viver com dificuldades, com cobranças, toda hora vem alguém me questionar sobre, você não está entregando o TIF, lembrando que o TIF é entregar no prazo com suas devidas quantidades, qualidades, não consigo trabalhar com POF, que seria a ordem perfeita do início até o fim, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma avaria, sem entre outras coisas, com o melhor índice de reclamação logística. Poxa, o índice de reclamação logística, o cliente liga para o SAC, normalmente vai lá, reclama, o veículo atrasou, meu produto não entregou, entre outras coisas. Então aqui a gente vai explorar esse campo fértil. E esse campo fértil, normalmente, quando a gente não sabe para qual direção ir, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente, de todo momento estar apagando um fogo. Todo momento a gente está ali correndo, para assim a gente poder fazer as atividades, tentar acontecer de uma maneira sadia. E aí eu digo assim que eu fui muito feliz por ter passado em diversas empresas de todos os níveis, todos os portes, sempre com oportunidades para poder me desenvolver e também desenvolver a organização como um todo. Então, eu tive a oportunidade em uma dessas empresas ser o responsável para poder assim negociar como nós implantaríamos essa atividade. E eu lembro que essa empresa, ela vinha sofrendo muito com picos e vales. Então, um momento a gente tinha X, vários outros momentos a gente tinha X ao cubo, depois você descia para menos um X. Poxa, aí quando você vê, você fala, poxa, como é que eu vou fazer com que minha operação ela fique equalizada? Vários momentos eu tinha mão de obra ociosa, vários momentos eu tinha mão de obra faltando hora para assim poder entregar. E aí quando você começa a olhar suas despesas, a hora extra começa a subir nesses momentos de pico. Quando você tem o contrário disso, você tem uma mão de obra ociosa e, consequentemente, você tem uma despesa alta ali, desnecessária, sendo paga todo mês. Além disso, você tem uma desorganização dentro do seu processo de transporte. Por qual razão? Você está negociando com o seu transportador, se você é uma empresa que entrega material e terceiriza essa atividade para o seu transportador, você vai lá e negociar, eu preciso de 10 carros para fazer a região X. E aí quando você vai ver, de repente você precisa de 15. E o transportador ele não consegue arrumar veículo de uma hora para outra. A gente sabe como é a dificuldade disso. Então você vai lá, negocia, poxa, eu vou precisar de 15. Aí quando você percebe, você começa a utilizar 10, 9, 8. E aí você começa a pagar diárias. E aí essas diárias vai consumindo cada vez mais o seu DRE, vai prejudicando o seu negócio e assim o seu fator logístico vai explodir, vai para a altura. Então, essa é uma das maiores dores de cabeça para quem está dentro da operação, para quem está vivenciando. E isto eu tive a oportunidade de, assim, junto com meus gestores, poder desenhar de uma maneira muito equalizada. Consequentemente, a gente ganhou produtividade,
Por qual razão? Você vinha de uma maneira cadenciada. E aí, se você tem a necessidade, dependendo do perfil de venda, da sazonalidade do negócio, você subir um pouco mais essa capacidade de expedição ou reduzir um pouco mais essa capacidade de expedição. Da mesma maneira, você ia organizando isso para com que o transportador, o transporte, tivesse visibilidade para você ter um melhor resultado no seu momento de negociação para os períodos sazonais. E o principal de tudo, você tem uma melhor recorrência do seu cliente. Por qual razão? Ele vai acreditar e ele vai sentir isso fisicamente, que o que ele comprou, ele recebeu. E recebeu principalmente no prazo. E aí vale lembrar que a logística, ele não gera valor pro produto do cliente. Ele não gera valor por cliente, mas ele pode ser um diferencial no serviço. Ele, bem executado, ele acaba gerando uma melhor recorrência. Muitos de nós aqui, no momento que vai comprar alguma coisa, a gente olha lá, qual é o frete? Qual é o prazo de entrega? Poxa, o prazo de entrega me promete 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da região, um pouquinho mais. Mas é confiável? É. Além disso, é programado? Sim. Porra, na hora que é programado, muito melhor ainda. Porque imagine, aquelas empresas que normalmente falam, te entrega até 7 dias. Poxa, você não vai conseguir ficar 7 dias na sua casa esperando esse material chegar. Aí você normalmente tem que recebe um código postal e fica olhando, poxa, será que está para vir? Será que não? Ah, já foi despachado do centro da unidade X, já está indo para Y, está em trânsito. Meu, vira um caos. Então, o melhor de tudo é quando você tem a data exata daquilo que você vai receber. Pô, eu comprei hoje e vou receber daqui um dia. Ah, eu comprei hoje domingo, eu vou receber na terça. Cara, terça-feira eu me organizo, consigo sair um pouco mais cedo, consigo trabalhar de casa, consigo colocar alguém para recepcionar esse produto para mim, e assim, consequentemente, você vai ter a satisfação de quando o seu material está chegando. Então, veja a oportunidade que isso vai agregando cada vez mais quando você está muito bem organizado com sua grade de operações. E quando eu conseguir aprender a como fazer isso, e principalmente quando eu liderei da primeira vez para com que isso acontecesse, os benefícios foram altíssimos. E aí é onde entra o ponto, você acaba sendo valorizado financeiramente e profissionalmente do seu negócio, porque você se torna um entendedor da sua operação, você se torna um entendedor do negócio como um todo, porque você não está vendo somente a sua operação naquele pedaço, você está vendo um ganho que vai ser mútuo, vai ser para todos. E aí quando você vai repassar isso para as lojas, para o seu prestador de serviço, para o seu cliente, cara, os benefícios são altíssimos. E assim a gente consegue cada vez mais ter a certeza que teremos uma melhor vantagem operacional perante nossos concorrentes e nós, como profissionais, seremos muito bem valorizados com isso. E uma das maiores dores que eu lembro muito bem desses períodos é que praticamente você não tem vida. Por qual razão? Você está ativamente olhando a operação de minuto em minuto. Então você acorda, você está olhando a operação. Você toma café, você está olhando a operação. Você está lendo os seus e-mails, você tem que estar vendo a operação. Você deita para dormir, a mesma coisa. Você acorda de madrugada, da mesma maneira. E aí fica um negócio assim que ela acaba tomando seu tempo em mais de 60% a 70% fácil. E a gente sabe que nós profissionais de logística que já estamos trabalhando com uma parte de liderança ou quer se tornar um líder, você não pode ficar preso somente em um negócio. Você tem que abrir o horizonte e o campo para ver o negócio como um todo. Senão você acaba se matando, você acaba desgostando do local onde você está trabalhando. E isso não é o objetivo. Se você ficar toda a operação pegando o mesmo negócio, da mesma dificuldade, você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir desenvolver a operação, e, consequentemente, o tempo vai passando, você não vai chegar em nenhum lugar. E aí você não consegue se tornar uma pessoa estratégica, você não consegue gerar valor para o seu negócio. E aqui é uma dica também, porque depois que você aprender como fazer essa grade aqui da maneira que eu vou te ensinar, você colocou em prática ou está tentando colocar em prática e os gestores não estão aceitando ou os donos não estão aceitando devido a uma série de restrições que você enxerga que não faz sentido porque você tem as doses para se melhorar,
cara, eu te sugiro você começar a procurar alguma outra coisa, onde assim você vai ter um melhor valor agregado para a sua carreira e para o seu negócio. E eu recordo que muitos profissionais que durante esse período que eu estava aprendendo como fazer uma grade de balanceamento, para assim a gente ter a melhor balanceamento operacional, redução de custos e satisfação dos clientes, eles erravam de diversas maneiras. Por qual razão? Normalmente, eles olhavam somente o negócio operacional. Então, eles estavam assim muito focados no que? Eu preciso gerenciar melhor essa grade, eu preciso tirar essa ociosidade, ou eu preciso tirar essa pressão. E quando eu falo tirar, é balancear, porque volto a dizer, quem é um profissional de logística sabe que a nossa vida é focada em pressão e em desafios. E quando você olha somente por um lado, por um canto, você não consegue assim explicar e convencer os demais para com que esse negócio seja muito mais vantajoso para todos. Porque quando você vê isto pro lado de loja, pegando um setor físico, ou para um prestador de serviço ao qual você está executando a atividade, se você não souber mostrar quais são os benefícios como um todo, normalmente ele não vai querer, ele não vai querer sair de uma vida muito mais fácil, se assim a gente pode dizer. Por qual razão? Pô, você não tem limite de venda, então você pode vender a qualquer hora, porque a sua logística promete entregar até o dia X. E aí, você tem isso como gatilho para tentar convencer o seu cliente no momento que você está fazendo a venda. Só que, por outro lado, o cara da logística ele está sofrendo, porque é aquilo que nós já exploramos aqui. Se você não tem lá um horário de corte, você não tem as capacidades definidas por regiões, você não tem os transportes definidos por regiões da maneira equalizada, o que é que vai gerar? A insatisfação do cliente, porque vai gerar atraso. E aí é o mesmo profissional que está vendendo, que está ali na linha de frente, que tem essa tranquilidade de colocar o prazo, ele vai estar questionando que você não cumpre esse prazo. Então, por isso que você tem que deixar isso muito bem organizado, o discurso, mas não só o discurso, mas quais são essas vantagens para com que esse profissional do outro lado ali na ponta, que está fazendo essa venda, ele consiga enxergar qual é o verdadeiro benefício disso. Porque se você deixar muito bem instruído para a pessoa da loja, quem está ali na linha de frente junto com o seu cliente, você agora vai ter uma data programada, eu te prometo entregar no dia X, para com que esse cliente saiba que no dia X o material dele vai ser recepcionado, seja no período da manhã, seja no período da tarde, seja no período da noite, porque isso vai gerar credibilidade para o cliente. Ele saber que ele não vai precisar ficar até 7 dias, até 10 dias, até 4 dias ali, o que seja, esperando esse material e, consequentemente, consumindo a sua agenda para com que ele fique aguardando para poder ser recepcionado. Então, olha o benefício é muito maior do que simplesmente a gente estar olhando ali, equalização operacional e equalização de transporte. E muitos dos profissionais que não sabem desenhar isso, eles acabam morrendo porque eles não sabem mostrar o real valor que isso vai dar como um todo para o seu negócio. E aí, um dos jeitos corretos para nós colocarmos em prática, eu vou mostrar aqui na lousa, e aí você seguindo esse passo a passo, já é um começo para você assim poder ter a operação muito mais organizada. E quando eu volto a dizer operação, desde ali do ponto da venda, onde nasce o seu pedido, passando pela programação, que é a roteirização dessa carga, do que vai ser separado, conferido, carregado, entregue, e a satisfação que vai gerar recorrência novamente do cliente, ou o boca a boca positivo desse cliente que vai gerar esse círculo positivo para o negócio. Então a gente vai aqui para a lousa, porque a gente vai conhecer assim o nosso passo a passo. E agora, enfim, vamos lá.
passar pela nossa grade de abastecimento, olhando por tópico daquilo que faz sentido você estar colocando em prática para, consequentemente, termos uma melhor otimização operacional, redução de custos e de despesas extras com transporte e a recorrência do nosso cliente, para assim a gente cada vez mais se tornar um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente dentro do nosso negócio. O primeiro tópico que faz muito sentido, que é fundamental, é o pilar de tudo isso aqui, é você ter a visibilidade do que sai por região. Então, poxa, Walter, hoje eu já tenho dentro da minha massa de entrega, eu já sei quantos pedidos normalmente saem por loja. Eu tenho 5, 6, 10, 20, 40 lojas ou mais lojas, eu sei o quanto que sai. E quanto sai no quê? Eu tenho loja espalhada por Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, interior, entre outros lugares. Então você vai pegar a recorrência, você vai pegar o histórico, quanto que cada dessa loja vendeu, quanto desta região foi entregue. E aí você vai pegar isso da maneira que você mede. É por quilo? É por peça? É por pedido? É por uma série de outras coisas? Cara, é por metros cúbicos? Aqui você tem a oportunidade. Então você vai pegar o histórico de vendas barra expedição por região. E aí, a região que nem a gente falou, você precisa criar zonas, as zonas de entrega. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Interior. Você vai pegar a classificação destas lojas para quais regiões ela entrega. Eu tenho loja na Zona Norte, no bairro X, no bairro Y, no bairro Z. Você vai consolidar esses pedidos para cada região. Da mesma maneira para a Zona Leste, Oeste, Sul. Mas, Walter, eu não tenho loja, eu faço entrega diretamente para o meu cliente. É a mesma coisa. Você vai pegar para qual região você entrega normalmente. E assim você vai consolidar essas zonas de entrega. Você vai pegar o bairro A, bairro B, bairro C e assim você vai consolidar. Se você não tem ainda a grade de abastecimento, é assim que você começa a ter uma visibilidade daquilo que você está vendendo para você poder fazer entrega. Walter, isso daqui eu já tenho organizado. Melhor ainda. O que normalmente eu uso como referência toda vez que eu acabo entrando nesse conceito de ter uma grade de abastecimento ou revalidando uma grade de abastecimento, eu gosto de pegar de 6 meses a 1 ano de histórico. Poxa, Walter, mas tanto tempo? Sim, por qual razão? Com isso, a gente consegue ver o período sazonal de cada atividade. Então, dependendo do produto que nós trabalhamos, o Dia dos Pais, ele vende mais, o Dia das Mães, é Natal, é Ano Novo, Black Friday, Páscoa, entre outras milhares de coisas aí. Quando você tem um melhor range, um melhor período, você assim vai ter mais assertividade. Walter, cara, eu não tenho nada disso, o meu histórico é muito menor, eu vou começar a medir isso agora. Meu amigo, para quem não tem nada, o 1 já é o suficiente. Então, não se preocupe, porque você vai gerar essa massa de dados para, consequentemente, lá na frente, você ter uma melhor visibilidade do que você precisa fazer para melhorar a sua operação a cada dia. Então, você ter no histórico de venda e expedição já é o caminho inicial. Você tem agora o ponto 2. Eu tenho aqui meu histórico de venda de expedição em região. Você vai ter que olhar a sua operação. Mas olhar o que na operação? A sua capacidade. Então, a capacidade. E aí, como você vai olhar essa capacidade? Eu rodo em
um turno, eu rodo em 2 turnos, eu rodo em 3 turnos, eu tenho 10 colaboradores, 50, 200, 500 colaboradores. Então aqui você vai ter que enxergar a sua capacidade operacional. E aí a capacidade operacional está muito atrelado da maneira que nós falamos. Você entrega como? Metros cúbico, metros quadrado, metros cúbico. Coloquei quadrado aqui, mas serve o cúbico também. Ah, eu tenho por pedido. Pedido. Eu tenho por toneladas. Eu tenho por peças. Você vai medir o quanto que cada colaborador ele faz em sua hora de trabalho. Então aqui a gente vai chamar o colaborador de headcount. Então headcount, eu enxergo aqui, vamos colocar por pedido. Ele faz 100 pedidos homem-hora. Se ele trabalha 7 horas livre, sem interferência de hora de almoço ou qualquer outra parada, ele vai ter o quê? 700 pedidos por dia de trabalho. E aí você vai multiplicar isso pela quantidade de colaboradores que você tem frente ao volume de dias trabalhado. Então eu tenho isso vezes 10 colaboradores, você tem uma capacidade de processamento por dia, vamos dizer aqui que aqui é um dia de trabalho, tá? Você tem uma capacidade de 7.000 pedidos dia. Então você já começa com um ponto de partida aqui. Pô, já tenho capacidade de 7.000. Eu estou vendendo quanto aqui na frente? Aqui eu vendo, sei lá, eu vou até colocar em outra cor aqui. Eu vendo 6.000 por dia. Venda. Venda dia. Com a capacidade de 7.000 pedidos processados dia. Então a gente já começa a enxergar o quê? Que aqui você já pode ter uma gordura. Mas vamos continuar trabalhando aqui ainda. Nessa operação, você também vai ver a parte de transportes. Então aqui a gente vai ver a parte de transportes. Eu tenho quantos carros que vão fazer esse carregamento diário? Ah, eu tenho um carro. Eu tenho 10 carros. Eu tenho 50 carros. E eles estão distribuídos para entregar nessas regiões. Então, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste, eu prometo entrega em até 2 dias. Interior, eu prometo em 3, 4 dias. 3 dias, por exemplo, ou 4, que seja. Seus carros, dependendo do seu produto, ele consegue ter uma expedição diária, sei lá, de 5.000 pedidos dentro do prazo, dependendo da região onde ele vai ser roteirizado. O que é que vai acontecer? Você já começa a enxergar aqui os gaps. Por quê? Entrega diária. Deixa eu só anotar aqui para a gente não esquecer. Você começa a dar uma olhada, você fala, poxa, eu consigo vender 6.000 por dia de pedidos, eu consigo processar 7.000 pedidos por dia e eu consigo fazer a entrega de 5.000 pedidos por dia. O que é que naturalmente vai acontecer aqui? Um gap de 1.000 pedidos que você não entrega. Então lembra aquilo que a gente estava falando? Que se você não tiver uma operação muito bem estruturada, de uma maneira que você consiga visualizar, não adianta nada você chegar aqui e mexer no seu quadro operacional
e dizer o quê? Ah, eu vou equalizar a minha capacidade de vendas diária. Eu vou colocar aqui para 6 mil. Ou eu vou colocar aqui para 8 mil, dependendo. Porque se o transporte não entrega, você vai ter ou hora negativa, no sentido de ter produtividade ociosa, você não vai conseguir o máximo do seu recurso, você vai gerar mais produto do que o necessário, ou você vai ter o contrário. Você pode estar falando aqui do contrário, né? Você ter uma capacidade de 4 mil pedidos, com uma entrega de 6, fazendo 5 mil de entrega diária. Então você ou vai ter os picos ou os vales. E aqui começa a dar dor de cabeça. Da mesma maneira, o seu vendedor, ele vai olhar lá, o seu gerente de vendas, ele vai olhar e falar, pô, eu consigo entregar aqui, vender 6 mil pedidos por dia, mas o meu transporte não consegue entregar. Aí o transporte normalmente vai fazer o quê? Ele vai negociar para ter carros extras. Aí ele consegue lá fazer o quê? 6 mil pedidos. Ele fazendo os 6 mil pedidos, ele consegue equalizar dentro daquilo que está sendo negociado para venda. Mas mesmo assim você continua com a gordura. Então aqui você tem que fazer o quê? Você vai colocar 9 vezes 7, 700. Vamos ver aqui quanto que isso vai dar. Isso aqui vai dar 6.300. Você já consegue estar próximo daquilo que está sendo negociado. Então veja que quando você coloca na lousa, no papel, no caderno, você consegue ter uma visualização melhor quando você integra todas as suas áreas. Então aqui nós conseguimos ter uma boa integração quando assim a gente começa a enxergar já no papel o quanto que cada local ele vai entregar. Então a gente começa aqui com vendas, que vai passar pela operação e vai passar pelo transporte. Você vai ter um ciclo muito mais organizado. Que isso vai refletir aonde? Vai refletir positivamente no seu OTIF, no seu POF, índice de reclamação, entre outros. Entre outros. Esse é uma primeira etapa daquilo que a gente considera fundamental para com que a gente tenha um melhor resultado aí dentro do que vai ser planejado para assim a gente colocar para as operações. Então, eu vou passar agora a segunda etapa. Lembrando, a gente estava considerando 6 mil pedidos de venda, 6.300 agora de capacidade de produção e 6 mil de entrega. E aí agora a gente vai aqui para o tópico 3, porque olhando a primeira fase, pô, tá tranquilo, né? Eu tô vendo lá, eu vendo 6 mil, tem uma capacidade ali pode estar próximo de 6.300, um pouquinho menos, eu tenho uma capacidade de 6 mil de entrega, pô, isso aqui é tranquilo, Walter. Então, teoricamente, eu não preciso mudar muito a minha operação. Mas é o contrário, porque aí a gente entra no detalhe do detalhe. Então, a sua venda, a gente vai enxergar de 3 maneiras. Vendas, operação e o transporte, ele vai funcionar desta maneira. Eu consigo, Walter, vender 6 mil pedidos por dia. Só que esses pedidos, as minhas lojas físicas, elas trabalham das 8 às 22 horas. Ou 24 horas, dependendo aí do seu negócio, se for e-commerce. Só que a operação, ela trabalha num turno das 8 às 18. O seu transporte, da mesma maneira, das 8 às 18. Aí você pega e fala para o seu cliente. Normalmente o transporte ele já tem que carregar no dia seguinte, no primeiro horário. Você fala para o seu cliente, ó, o que eu vendi para você, eu vou entregar amanhã. Só que até 18 horas, a operação ela não vai conseguir fazer os 6.300
daquilo que a gente estava falando. Por quê? Falta massa. Porque se você precisa vender até as 22 horas para assim você compor os seus 6.000 pedidos, vamos dizer aqui que das 18 horas para frente, você vai ter o quê? 2.000 pedidos que você vende a mais. Das 8 às 18, você tem a capacidade de 6.300. Só que todo dia você fica com um backlog aí de mais ou menos 2.000 pedidos. 2.000 pedidos. Que vai gerar o quê? Problema para a operação. Todo dia que a operação chegar às 8 horas da manhã, ele vai ter que correr para fazer esses 2.000 pedidos, para assim ele poder tirar a diferença. Lembra lá no primeiro slide a gente estava falando, dependendo da quantidade de colaboradores, sei lá, você vai fazer 700 por hora. Como você vai fazer 700 por hora, você vai precisar de mais ou menos aqui 2 horas e meia, mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. 2 horas e 30. Aí você vai estar entregando o seu produto pro transporte a que horas? Umas 10h30 da manhã. Se o transporte vai fazer entrega na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Sul, dependendo de onde você esteja, normalmente aqui, sei lá, a região X, você vai para fazer essas entregas, o risco de dar ruim vai ser altíssimo, ainda mais se você estiver em grandes centros, São Paulo, Rio, Minas, entre outros aí, devido ao trânsito. Os 6.000 aqui que a gente tinha definido que era a sua capacidade de entrega, ele também já vai reduzir. Por quê? Ele não está pegando efetivamente o horário que ele teria disponível de carregamento. Ele sempre está perdendo ali 2 horas e meia, dependendo do que cai. E aqui falando um cenário perfeito, tá? Porque o sistema funcionou, não teve problema com Cefaz, para emissão de nota fiscal, não teve uma série de problemas. Vamos pegar um mundo perfeito aqui. Então, o que acontece? Se você olha lá só a venda da loja com a sua capacidade de operação frente à sua capacidade de entrega, ele acaba ainda sendo muito raso. Por quê? Quando você vende 6.000 na sua jornada como um todo, você tem que considerar que existe operação e transporte. Então, qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato está para você fazer aqui no tópico 4, horários de corte. Horário de corte. O que é o horário de corte? O que você vendeu até as 18 horas, por exemplo. O que eu vendi até as 18 horas, eu prometo entrega para o dia seguinte. Então, hoje, mais um, igual a 24 horas. Por quê? Você vai estar muito mais equalizado com o que está saindo para a sua operação. Então, poxa, eu vendi aqui 4.000 pedidos, que é aquilo que a gente estava falando, ficou pendente 2.000 aqui. Então, eu vendi 4.000 pedidos. Você não tem a necessidade de ter uma operação com 6.300. Você reduz o seu volume para poder entregar 4.000 pedidos. Da mesma maneira, o seu time de transporte ele vai estar dentro do horário para poder fazer o carregamento das 8 às 18, porque a carga já vai estar pronta. Então, aqui, para fazer todo o trâmite, ele vai sair o que aqui? Sei lá, vamos dizer, 8h30. Ou, em vez de fazer das 8 às 18, a gente pode fazer aqui um horário um pouco mais estendido, até 18h30, para ele poder carregar, estar com o carro preparado, para o dia seguinte ele assim poder fazer as entregas. Ah, Walter, mas espera aí, você está falando que a vantagem então é eu criar um horário de corte para eu poder equalizar a operação, não gerar hora extra ou ter uma carga de volumes menor do que realmente suporta ou deixar o transporte equalizado. Existe uma outra maneira. Você fazer o quê? Rebalancear a sua operação, porque o objetivo aqui não é perder vendas, mas é fazer com que as vendas aconteçam de maneira sadia, que o cliente
o que ele comprou realmente aconteça. Então, o que é que você pode equalizar? Eu posso continuar vendendo, só que a operação ele vai ter um horário diferenciado. Eu vou criar um segundo turno. Então, eu não preciso ter a capacidade operacional 100% efetiva no turno 1. Eu vou lá e faço o turno 1 e turno 2. Você rebalanceia a sua operação para continuar entregando 6.300. Junto com o time de transporte, você rebalanceia para esse novo horário, que assim, consequentemente, quando terminar de vender às 22 horas, é o último horário que você já fez aqui de separação, sei lá, até 22h30. Você vai ter terminado de processar todo o seu pedido e aí você vai poder fazer todo o processo de entrega para o time de transporte assim poder carregar e fazer a coleta dentro do horário correto e fazer a entrega das 8 às 18. Eu gosto de desenhar aqui bastante, viu, pessoal? Então fica vermelho, preto aí, mas vai fazendo sentido. Então, o que é que eu gosto de fazer? Medir as capacidades, igual nós estamos falando, da operação, medir a capacidade de vendas, medir a capacidade de entrega. Aí a gente veio para o tópico 3, para com que a gente enxergue em quanto tempo isso acontece, estabeleça um horário de corte, para com que você possa assim equalizar a sua operação, não deixar ele uma torneira aberta, porque se você deixar uma torneira aberta, o risco de você não entregar é altíssimo. Lógico, mas é aquilo, né? Se a gente está falando de uma operação que, eu deixo um pouquinho mais aberto e acaba não tendo esse sufoco, porque eu acabo ter um time extra aí que consegue tirar a diferença, vai tranquilo. Mas não, é diferente disto, você põe o horário de corte, para assim você conseguir equalizar melhor a sua operação. Equalizando a sua operação, você vai deixar tanto o time operacional quanto de transporte rebalanceado nos horários, para assim a gente ter uma melhor entrega. E aí na hora de a gente passar para o time de vendas, a gente vai estar dizendo o quê? Eu prometo entregar para cada zona nos seus distintos horários, e consequentemente isso vai gerar aquela recorrência do que nós estávamos falando, do cliente, por ele acreditar que o que você me prometeu, D1, D2, D3, vai acontecer, vai ser ok, e assim você vai ter um ganho melhor do seu TIF, do seu POF, redução do índice de reclamação, redução de despesa, porque aqui você vai ter praticamente hora extra zero, você vai ter adicional de transporte próximo do zero, você não vai ter a perda de venda ok, entre outras coisas. E assim a gente mostra o quanto que a gente se torna um profissional valorizado financeiramente e profissionalmente quando a gente tem em nossas mãos uma grade muito bem balanceada, muito bem organizada, muito bem estreita, olhando lá do processo de venda até seu processo de expedição. Então, esse daqui é um resumo do que normalmente a gente deve fazer para com que a gente tenha esta grade perfeita, esta grade muito mais próxima da realidade, gerando menos dor de cabeça para quem está gerenciando o negócio, para quem está sendo cobrado por eficiência. A gente colocou até um exemplo aqui de uma operação até mais sadia, aguento fazer 6.300. Normalmente é o contrário, né? Normalmente você tem uma capacidade operacional menor do que o seu processo de venda, que você gera mais hora extra, você gera uma série de coisas aí adicionais como insatisfação, cansaço, entre outras coisas. Então aqui você tem uma melhor visualização e é muito mais fácil você convencer a todos que estão dentro do processo para assim poder extrair o melhor, que vai gerar sempre essa recorrência do cliente. Eu não canso de falar de recorrência do cliente, porque logística não agrega valor.
ele sim, ele tem um diferencial na prestação de serviço, porque sendo muito bem executada, a gente vai ter o quê? O nosso ganho da maneira que nós falamos. Eu espero que esse vídeo tenha agregado muito para você, porque consequentemente assim você vai estar agregando muito mais valor para você como profissional, para você ter seu reconhecimento financeiro, seu reconhecimento profissional e gerando mais resultado positivo para a empresa. Valeu e até mais.